No caso da descalculia, na verdade não é um problema assim de aprendizado, é uma doença. Sim, sim. É interessante isso que você coloca, que vocês perceberam a dificuldade da filha e deram um estímulo ali para ela poder desenvolver e conseguiram o resultado, né? No caso da descalculia, realmente, quando se há esse diagnóstico, a gente tem que seguir alguns caminhos que é um trabalho mais de base, porque a criança precisa de ver o concreto realmente, de aprender no concreto. Então, a primeira coisa que eu falo, é um prazer a gente sempre poder falar com os pais aqui, a gente está falando também com para tios, para avós, para enfim. Pessoas que têm influência sobre as crianças. Professores. Então, é muito importante que comece a observar a criança desde pequenininho. O estímulo ele tem que ser dado desde da criança ao nascer, sempre, sempre. E aí, quando a gente pensa na questão de um problema mais sério, a gente precisa de ficar atento e buscar ajuda, os profissionais que estão capacitados para poder avaliar isso. Então, a descalculia, quando se tem esse diagnóstico, para um diagnóstico mais preciso, é mais ou menos na faixa de 8 a 9 anos. Onde a criança já com estaria certeza, isso, no ensino fundamental. Desafios, né? Agora, a gente já começa a perceber as dificuldades lá atrás, né? Ela pequenininha, os 4 aninhos, os 5 aninhos, onde que ela precisa de reconhecer os erros mesmo, as dificuldades. Ela já precisava de saber alguns númerozinhos, quantidades, conceitos básicos de mais, menos, maior, menor, onde que tem os elementos, tem mais quantidades, o que tem um volume maior. Olha só. Então, são os conceitos básicos. Talvez para ajudar o nosso telespectador, eu li uma terminologia aqui que até me ajudou a entender o que é descalculia. Ela é a prima matemática da dislexia, a gente pode dizer isso? A dislexia é a dificuldade na leitura e escrita, né? Então, a criança tem a dificuldade, as letrinhas, como se diz, elas mexem ali, elas se misturam, ali, né? Se movimentam, então ela não consegue. Então, é uma parente da dislexia. Agora, a matemática descalculia, a criança ela não consegue associar, por exemplo, que o número 5, ele tem associação com 5 unidades, que representa 5 unidades. Não, o 5 para ele pode ser 6, pode ser 8, então ele não consegue fazer essa associação. E com isso a mãe já consegue identificar bem pequenininha, não só no momento de 8, 9 anos. Aí é que fica, é o que eu sempre falo, para os pais ficarem atentos, porque dificuldades a criança pode apresentar na matemática. Né? Para a gente ter essa diferença entre quando é uma descalculia e quando é apenas uma dificuldade, por isso que a gente precisa de ajuda profissional, porque é a intensidade, é realmente ver que a criança não consegue perceber. Ela não consegue fazer cálculos, né, matemáticos, ela não consegue... a dificuldade é muito grande, ela não dá conta mesmo. Verdade. Roneide, eu acho que a gente vai ajudar bastante os papais, porque a gente identifica quando está com alguma doença, quando a gente aponta os sintomas. Sim. Então, nós vamos elencar alguns sintomas da descalculia. Talvez em cima de cada um deles você pode comentar um pouco mais para ajudar o nosso telespectador. Sim. Vamos ver o primeiro sintoma para identificar. É a dificuldade na leitura e escrita dos símbolos. O que significa isso, Roneida? É aquilo que eu coloquei. Ela não consegue relacionar o 5, por exemplo, com 5 elementos. Entendi. Né? Então, o número 5 para ela é aquele desenho ali, mas não está ligado. Não tem a quantidade, não consegue fazer. Né? Tem a questão também dos símbolos de mais, de menos. Para ela não sabe o que é mais, o que é menos, que são conceitos básicos. Já é um sintoma da descalculia? Sim, já é um dos sintomas, exatamente. Vamos ver o próximo, então? Dificuldade em nomear quantidades matemáticas, números, termos e símbolos, é mais ou menos já exatamente isso que você comentava. Isso. Vamos ver a próxima. Dificuldade na escrita dos símbolos. Ele não consegue realmente associar. A gente pede para colocar lá, por exemplo, a criança no ensino fundamental, primeiro, segundo ano, né, mais ou menos. Então, ela tem que fazer ali, a professora está lendo um probleminha para ela, porque ela ainda está na fase da alfabetização. E aí ela não consegue entender que aquelas 5 balinhas, ou então aquelas 6 balinhas que a professora falou que significa o número 6. A professora falou 6 balinhas, mas o que significa 6 balinhas? Não consegue nem escrever o número 6.
Não, então isso para ela está muito difícil. Olha. Muito. Então ela não tem realmente essa capacidade. Esse já é um bom sinal para o papai, né? Identificar. Sim. Vamos ver o próximo? Dificuldade na execução das operações de cálculos numéricos. São as operações que você disse. Sim. Mais, menos, vezes, dividir. Exatamente. Então, são essas dificuldades. Ela não consegue entender. Nem, por exemplo, quando ainda está na idade da pré-escola. Então, olha, o Joãozinho, ele está com 5 carrinhos ali. E o Manuel está com 6 carrinhos. Quem tem mais carrinho? Que é uma coisa só mental, é um cálculo mental ali básico de coisas que as crianças em geral conseguiriam. Ela não consegue perceber qual que tem mais, qual que tem menos. Entendi. Não tem noção. É um ótimo sinal aí para o papai, né? Porque as crianças estão sempre já mexendo com quantidades, unidades, sim. E aí já começa a identificar. Temos mais um, vamos ver? Dificuldade de enumeração, manipulação e comparação de objetos reais ou imagens. Tá. Então, até o concreto para a criança trabalhar ainda está distante. Quando eu falo as imagens, né, os objetos reais ali são as coisas que ela está manipulando. Então, ela também não tem noção de quantidade. A criança que apresenta, né, que tem os sintomas também de descalculia, ela não tem noção de espaço, ela não tem noção de tempo. Então, para ela, por exemplo, falar, olha, nós vamos ao parque amanhã. Aí ela sai, dá uma volta, brinca um pouquinho, mamãe, já está na hora da gente ir para o parque? Ela não tem essa noção de tempo. Então, para ela, tudo isso é muito abstrato, realmente. Mesmo tendo sido estimulada, mesmo tendo sido trabalhada, né, pela família, pela escola, mas ela ainda não consegue associar. Então, ela já vai dando sinais desde pequenininha com essas coisas pequenas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.